Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o como toda a informação que tu me traz em consulta ou traz para um profissional que tu tá indo buscar ajuda é relevante, tá? Isso é um tema que eu não vejo sendo abordado por aí, mas que é de extrema importância, porque tudo que tu trouxer para uma consulta, seja a nível capilar, seja de outras condições, é relevante, tá? E às vezes as pessoas não se dão conta disso. E a gente vai falar um pouquinho sobre um caso que eu atendi. Eu vou explicar também um pouquinho sobre a minha consulta, o porquê que todas essas informações são relevantes. Eu vou explicar o porquê, né? Isso impacta tanto nos teus resultados, né, de um tratamento e também o como é importante tu trazer até mesmo para as consultas de acompanhamento e não somente para uma consulta inicial, informações que foram acontecendo no decorrer desse tratamento, tá? Então vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, também sobre o que a gente tem ali de mais relevante, vamos dizer assim, que tu teria que trazer para uma consulta que é importante e que o profissional deveria estar bem atento a elas para que ele consiga prescrever, consiga fazer ali a indicação do tratamento mais assertivo para o teu caso, tá? Então vamos falar sobre um pouquinho de tudo isso aí. Primeiro, então, vou te contar o caso dessa paciente. É uma paciente que ela já está em tratamento há mais de um ano. E aí, ela tem calvície. Calvície é uma condição que ela vai evoluindo, né? Ela só vai progredindo quando a gente não tem um tratamento assertivo. E no caso dela, a gente estava já em tratamento, ela estava tendo resultados bons, mas de repente a gente provavelmente ia ter resultados ainda melhores se ela tivesse me trazido, né, ali na primeira consulta e nas consultas seguintes, as atualizações que foram acontecendo no decorrer da vida dela, tá? Então, vou te trazer aqui. Ela tinha uma condição que eu vou dizer o que é síndrome do ovário policístico, que é uma condição que ela tem tudo a ver com a questão da calvície e ela acaba que atrapalha ainda mais o tratamento da calvície e por isso a gente precisa de um tratamento mais assertivo, um tratamento mais completo possível. Na realidade, na minha visão, todas as pessoas precisam de um tratamento mais assertivo. Estou querendo dizer o seguinte, que quando a gente tem uma condição dessa, a gente vai abordar esse tratamento e essa condição de uma forma. Enquanto que se não tem ela, a gente vai abordar de outra forma. Então a gente vai ter um tratamento mais assertivo quando a gente sabe dessa informação. E além disso, ela acabou iniciando um processo ela parou com uma medicação que ela usava. E quando ela parou com essa medicação, a gente geralmente, quando para algumas medicações, não vou ficar trazendo todo o contexto porque não precisa, né? Em outros momentos a gente vai falando sobre esses temas mais profundamente, mas ela tirou essa medicação e é uma medicação que acabava que fazia com que ela tivesse uma perda de cabelo também. E ela tirou essa medicação durante o nosso tratamento, só que ela não me falou também. Ela só foi falar agora, nessa última consulta, essa última vez que a gente falou. Foi nessa última consulta que ela me contou sobre a SOP e foi nessa última consulta que ela me contou que ela tinha tirado essa medicação, faziam 6 meses. E isso impacta muito no tratamento. Por que que isso é tão impactante? Porque a SOP em si, ela já tem uma questão a nível hormonal. E quando a gente fala a nível hormonal, hormônios, o cabelo ele responde, ele reage de uma forma assim muito fácil quando a gente mexe com hormônios. E não só com isso, o cabelo, o nosso couro cabeludo, ele é muito sensível a mudanças, ele é sensível a tudo. Qualquer mudança que acontece no nosso organismo, ele acaba respondendo. Então, eu gosto, eu brinco, né, que a pessoa, ela deu uma respiração errada ali, pode cair cabelo, porque o nosso cabelo, ele realmente, é uma explicação que eu gosto de dar, para nós, o nosso cabelo é extremamente importante. Mas, para o nosso corpo, ele é um acessório. E, por ser um acessório, quando acontece algumas coisas no nosso organismo, o organismo ele
é como se ele fizesse o seguinte, ele segura toda a energia para suprir órgãos vitais, suprir o que é mais importante para ele, e aí ele tira do que não é tão importante. E o cabelo acaba sendo um acessório para ele, então ele não é tão importante. Então por isso acaba que cai com tanta facilidade por qualquer modificação que acontece. E a medicação é a mesma coisa. Acaba que tirando a medicação, como é uma medicação que pode causar queda de cabelo, porque também tem relação com a questão hormonal em si, ela acabou atrapalhando de certa forma, porque dentro desse período ela teve uma queda de cabelo também. E aí ela tinha outras questões que agora ela vai começar, que daí ela me trouxe já as informações, então tá tudo sob controle, porque ela já entendeu o que pode acontecer. Mas são informações que, se elas tivessem vindo no momento certo, a gente teria abordado o tratamento dela muito mais assertivamente, de forma mais intensa. Então essa é a importância de tu trazer todas as informações para dentro de uma consulta. Todas são importantes, tá? Teve um caso também no rapaz, já tinha até esquecido, né? Eu já passei sobre o caso dela e sobre também a explicação de que toda informação é relevante. Eu já vou trazer o exemplo do outro rapaz que veio para consulta. E aí, ele tava com a namorada. Eu perguntei, você tem alguma doença, né? Alguma condição? Aí ele, não. Aí a namorada falou, ah, mas tu tem tal coisa. Ah, mas isso não é importante para cabelo. Só que era uma condição que tem relação principalmente com a circulação sanguínea. E quando a gente tem um problema de circulação sanguínea ali, acaba que a gente tem menos nutrientes às vezes chegando no nosso couro cabeludo. Então a gente precisa de um ajuste ali para tentar ajudar essa circulação a funcionar. Se não tá, né, em tratamento ali, a gente consegue ajudar de certa forma dentro de um tratamento capilar também. Então, ele trouxe isso aí, ainda bem que a namorada tava ali, né? Mas ele trouxe como se não, aquilo ali não é relevante. Mas sim, tudo é relevante. O que é importante da gente entender? Pode ser que não seja relevante. Pode ser que seja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer todas as informações para o profissional que vai me atender, para que ele decida se aquilo é importante ou não. Essa seria a regra mais importante. Leva todas as informações que tu tem e o profissional vai decidir se aquilo é importante para o tratamento que ele vai te prescrever, que ele vai ajustar contigo ou não, tá? Essa é uma regra assim de ouro. Se você já tá gostando disso, porque isso aqui foi uma regra maravilhosa, não esquece de deixar teu like aqui, tá? Compartilha com quem você acha que é relevante esse tipo de assunto e também não deixa de se inscrever para entender um pouquinho mais sobre essas questões todas desse universo que a gente está falando por aqui. E vamos agora então eu vou te explicar o porquê isso é importante para a minha consulta. Na minha consulta, eu faço uma conversa bem ampla com o paciente. A gente conversa sobre tudo. Eu pergunto, como eu falei agora do caso desse paciente, se a pessoa tem alguma condição, alguma doença que ela conheça, se tem faz uso de algum medicamento ou usou algum medicamento recentemente, se ela tem alguma questão emocional, se ela tem problema com sono, como que tá a alimentação dela. Eu não sou nutri, mas eu consigo entender ali se essa alimentação ela tá tendo um suprimento mais ou menos do que a gente precisa ou não, porque isso também vai impactar no nosso tratamento, vai impactar daqui a pouco numa nutrição da pessoa mesmo, né? Pode ser que ela esteja com alguma deficiência, ela não sabe. Tem a parte de exames, né? Onde eu quero saber se tu tem exames recentes, a gente vai avaliar esses exames. Enfim, tem diversas perguntas que são feitas, histórico familiar, histórico de saúde, é muito geral. E também as questões de rotina. As questões de rotina, como eu falei ali. Atividade física, é importante saber se tu faz. Então, o fumo, né? A questão de se bebe, ingere a bebida alcoólica, qual volume, se é com frequência, enfim, todas as informações vão ser relevantes para a gente ajustar esse teu tratamento da forma mais assertiva possível.
inclusive, se tem pretensão de engravidar, porque isso aí vai definir, né, ali, ó, a gente vai ter um tratamento que vai funcionar dessa forma até o momento que tu vai querer começar a tentar, entende? Tem tudo isso vai ser relevante. Então, acho que eu consegui esclarecer bem o porquê que tudo isso é importante. E o que eu faço dentro dessa consulta? A gente conversa bastante sobre esses temas, né? Todas essas informações relevantes. Geralmente, quando o paciente vem para tratamento, para uma consulta presencial, eu também faço exames, né, no couro cabeludo e nos fios, tanto físicos quanto com a microscopia, né, a tricoscopia que a gente chama, que é olhando ali bem de pertinho como está o teu couro cabeludo e teus fios. E a partir disso, é como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça. Como se eu estivesse pegando todas essas informações e eu tô encaixando uma na outra. Eu tô montando esse quebra-cabeça e se faltar alguma peça, você entende que o resultado não vai ser o mesmo do que se eu tivesse todas as pecinhas ali encaixadas? Então é por isso que é tão importante trazer todas as informações na consulta, porque assim eu consigo ajustar para que todo esse quebra-cabeça fique bem montado e que tu tenha o melhor tratamento, porque assim eu penso de forma individualizada para o que tu precisa e tu vai ter a melhor resposta possível, tá? Então é basicamente isso. Por isso que é tão importante a gente ter todas as informações. E como eu falei ali, a questão tanto numa primeira consulta quanto num acompanhamento, isso é importante, porque acaba que nos acompanhamentos acontece que às vezes a pessoa ela só vem daqui a 3 meses, só vem daqui a 6 meses. O que aconteceu dentro desse período? Daqui a pouco a pessoa descobriu que tem alguma condição. Tem alguma condição no meio do caminho lá, descobriu que tem uma doença, uma diabetes. Acabou que a pessoa mudou a alimentação dela, parou de fazer atividade física, parou de fumar. Então, assim, acabou sofrendo um acidente, o emocional ficou ruim, tudo vai ser relevante. Parou de usar uma medicação ou começou a usar uma medicação, tudo isso vai ser importante, tá? Cirurgia, se fez alguma cirurgia recente, se tem alguma alergia, alguma medicação, todas as informações que tu me trouxer vão contar para esse acompanhamento. Inclusive, uma coisa que é bem importante também, às vezes, essa questão, a pessoa só vem com informações do que já aconteceu. Às vezes, essa informação, até mesmo da gravidez que eu comentei, é relevante, do tipo, ó, eu não estou grávida, mas estou com pretensão de engravidar daqui a tanto tempo. Tu traz na atualização, a consulta de acompanhamento diz assim, olha só, agora a gente vai tentar daqui a 6 meses. Bom, a partir de agora a gente tem um tratamento diferente para o teu caso, para a gente atualizar, vamos dizer ali, e fazer com que tu tenha um tratamento que fique condizente com uma possível gestação, tá? Então tudo vai ser relevante para essa consulta inicial e também para os acompanhamentos seguintes. E eu já disse, né, um pouquinho do que é relevante, tudo que eu pergunto na consulta, tudo aquilo ali que eu falei antes vai ser importantíssimo. Então, nem vou tocar de novo nesse tópico para não ficar me alongando muito, mas isso tudo vai impactar no teu resultado. E geralmente eu digo para os pacientes, assim como você, eu também quero que você tenha resultados. Eu não tô aqui só para te atender e dizer tchau, abraço. Eu quero ver você colhendo os resultados que tu está buscando. Os melhores resultados dentro da tua possibilidade, dentro da tua individualidade, dentro das condições que tu tem. Então, a gente precisa entender que tudo isso vai impactar no teu resultado, porque impacta no como eu vou planejar o teu tratamento. A gente vai montar aquele quebra-cabeça e não pode ter uma pecinha faltando. E isso vale para consultas com outros profissionais também. Às vezes um cardiologista, um endócrino, tudo isso vai ser impactante. Então leve para ele, às vezes, medicações que tu usa, leve tudo que tu tem de informações, porque pode ser que não vá fazer sentido, mas pode ser que vá fazer sentido. Como a gente falou,
deixe que o profissional que está te atendendo defina se aquilo ali vai ser relevante ou não para o caso dele, tá? Quanto mais informações, melhor eu vou cuidar de ti. Combinado? Então, resumindo, é isso. A gente tem o caso ali onde a gente perdeu, né? Ali ela acabou deixando de informações de lado, daqui a pouco porque achou que não eram relevantes, mas que impactou diretamente nos resultados que ela colheu até hoje, que foram bons. Não posso negar, fiquei bem satisfeita, tô ficando bem satisfeita até agora. Ela tá colhendo resultados muito bons dentro do que é possível da comissão que ela tem e do que ela não tinha me passado de informações, né? Mas tudo isso vai impactar no resultado e tudo isso vai impactar no teu resultado. Então, traga todas as informações. Em resumo, né? É isso. Traga tudo que tu puder para uma consulta, porque isso vai ser relevante para que tu tenha os melhores resultados possíveis. Combinado? Não esquece de se inscrever, deixa teu like se tu ficou até aqui, se tu gostou desse vídeo. E se tiver alguém que às vezes está aí passando por alguma condição, está passando por consultas e está deixando informações de lado, isso aqui é mega relevante para ela. Até o próximo vídeo.